Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos do Centro Espírita Enviados de Jesus, na cidade de Gravatá, com renovada alegria, e lhes convidando desde já a reflexionarmos sobre mais um tema de nossa amada doutrina dos Espíritos. Uma boa tarde para todos nós. Manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: muitas vezes é na solidão da alma que reencontramos o sentido da vida. E é nesse momento que aprendemos a valorizar o amor, a justiça e a caridade. Trilogia de redenção do espírito que anseia progredir. A partir do pensamento da benfeitora, nós escolhemos como tema desta reflexão amor, justiça e caridade. E o nosso ponto de partida vai ser exatamente o comentário de Allan Kardec à questão 886 de O Livro dos Espíritos. Pois assim escreveu o codificador: o amor e a caridade são complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos, disse Kardec. Observemos que o ponto central da fala kardeciana é a justiça, não a do Antigo Testamento, na base do olho por olho, dente por dente, mas a justiça que diz que cada um deve ter a responsabilidade de seus atos. Mas é fato que, para que sejam responsáveis, é preciso que sejam livres para escolher entre o bem e o mal. Sem livre-arbítrio, há fatalidade. E com fatalidade, evidentemente que não poderia haver responsabilidade. Então importa muito a questão de escolher a decisão, de usar o livre-arbítrio corretamente. Mas essa fala de Kardec contém ainda um elemento singular, que é a prática do bem. E a referência dessa prática é inteligente, porque o codificador coloca 3 coisas importantes nesta fala. Todo bem, portanto, não tem regime de exceção, todo deve ser integral, sem deixar nada de fora. Segundo aspecto, que nos seja possível. Que nos seja possível significa que devemos ir ao esforço máximo, sem a justificativa pueril de que para mim só dá até aqui. Será? E o terceiro aspecto, quando Kardec diz desejaríamos que nos fosse feito, é a expressão mais simples da lei de causa e efeito. Que é óbvio que eu recebo aquilo que dou. A justiça divina se faz pela lei de causa e efeito. Não há nada de excepcional nela. Agora, é preciso observar que amor, justiça e caridade são estágios ou dimensões, se quiser assim chamar, psicossociais, interdependentes, interconectadas. Portanto, nenhuma sobrepõe-se às demais. São virtudes equânimes, diria eu.
propositadamente colocamos o amor inicialmente na frase. Você pode perguntar por quê? Sobre o amor, a nossa benfeitora Glorinha nos diz: o amor é um sentimento transbordante. Se ele não crescer muito em nosso íntimo, a ponto de ultrapassar os limites do coração, não poderá alcançar ninguém. E quando ela me ensinou isso, então, eu tive a ideia do copo d'água, que muitos de vocês já ouviram eu falar e até mostrar imagens sobre isso. Imagine um copo d'água. A água só ultrapassa o limite físico da borda do copo, ou se eu entornar o copo propositadamente, ou se a água crescer indefinidamente. Então a água vai crescendo no copo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, chega uma hora que ela ultrapassa a borda do copo e molha o derredor. Assim também é o amor. Ou nós nos amamos muito, e amor de qualidade, ou nós não poderemos amar ninguém. Porque, como disse a mentora, o amor é um sentimento transbordante. Se você for no capítulo 62 da obra Religião dos Espíritos, o Emmanuel diz assim lá nesse capítulo: brilhando por luz de Deus, ainda mesmo nas regiões em que a escuridade aparentemente domina, o amor regenera e aprimora sempre. Olha que interessante. O amor regenera e aprimora sempre. Um advérbio de tempo, né? Não é de vez em quando, não é algumas vezes, é sempre. Agora, se não, vejamos um aspecto interessante. O amor, sendo uma lei divina, é universal. Portanto, obrigatória, não é uma lei facultativa. Aliás, duas leis regem o universo: a lei de amor e a lei de causa e efeito. O amor, como ponto máximo do sentimento, é só o interior de revelações que condensa, melhor dizer, e reúne no seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Mas aqui está se falando de ponto máximo do sentimento, porque todo mundo considera o amor um sentimento. Mas eu gostaria de propor que você também pensasse no amor como estilo de vida. Amor por você, amor por todos que estão no seu entorno, amor no seu trabalho, amor na casa espírita, amor na rua, no supermercado, na farmácia. Amor como estilo de vida. Quem ama compreende, quem ama perdoa, quem ama tem calma, quem ama agrega. Isso é estilo de vida. Há amor, lei divina, mas também existe amor, sentimento ou virtude. Entendemos que uma lei universal é diferente de uma virtude ou de um sentimento que é algo particular. Mas nós temos que entender que nesta fala do Emmanuel, que está lá na obra Religião dos Espíritos, existem duas consequências para quem o amor é o espelho da própria criatura, que é a regeneração e o aprimoramento. Porque o Emmanuel diz: o amor regenera e aprimora sempre. O amor nos remete à fraternidade, que pode ser traduzida como o laço de parentesco entre irmãos
mas também como harmonia e união entre aqueles que vivem em proximidade ou que lutam pela mesma causa. Fraternidade vem de fraterno, que vem de frater, que significa irmão. E nesse caso, a segunda interpretação de amor como união e harmonia atende plenamente o sentido dessa reflexão. Sobre a fraternidade, eu sugiro que o amigo, a amiga, leia o item 17 do capítulo 8 da obra A Gênese, porque lá está dito algo extremamente importante que, de uma certa forma, nos ajuda a entender melhor esta reflexão. Item 17, capítulo 8, A Gênese, está escrito: a fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social. Apesar de ter sido escrito no século XIX, a Gênese, no final do século XIX, ela continua atualíssima, pelo menos neste aspecto da fraternidade. Pedra angular da nova ordem social. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus, soberanamente justo e bom, nada pode querer de injusto, que o mal vem dos homens e não dele, de Deus. Aí então todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. Olha que interessante. Tudo isso a partir da compreensão de fraternidade. Você pode dizer, mas o objetivo do texto é indicar que todos somos filhos do mesmo Pai. Sim, é fato. Mas é nessa condição de filhos do mesmo Pai, e reconhecendo que o Pai é bom, é justo, é amoroso, que representa o bem em si mesmo, é que nós temos que nos reconhecer também como irmãos, frater. E se assim nós nos reconhecermos, vamos entender que esse amor divino nos pede que estendamos as mãos uns aos outros, ou seja, que pratiquemos a fraternidade, a caridade, que ajudemos as criaturas verdadeiramente. Vejamos agora a justiça segundo Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 20. Disse Jesus: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Jesus poderia ter dito de modo algum, mas ele disse de modo nenhum. Então ele foi taxativo, não tem a menor possibilidade de ascender ao reino dos céus se a justiça de cada um de nós não exceder a dos escribas e fariseus. Algo que ele disse no tempo dele, mas que nós podemos adequar para os tempos contemporâneos. Falemos um pouquinho sobre escribas e fariseus. Os fariseus, também ditos separatistas, surgiram em torno de 120 anos antes de Cristo, então do ano 120 antes de Cristo. E no tempo de Jesus, a população de fariseus era aproximadamente de 6.000 membros farisaicos, que formavam um grupo religioso muito respeitado na Judéia. Enquanto os escribas ou rabinos eram os intérpretes e especialistas da lei,
Você pode ver isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no capítulo 13, no capítulo 23. Os fariseus se esforçavam para fazer todos acreditarem que estavam aderindo a seus ensinamentos. Eles precisavam demonstrar que acreditavam e que praticavam aquilo que eles ouviam no Sinédrio, dos doutores da lei. Ser escriba era profissão, e ser fariseu era pertencer a uma seita. Mas tanto os escribas quanto os fariseus tinham importância na sociedade judaica. A maioria dos escribas fazia parte da seita dos fariseus. Você pode conferir isso no versículo 16 do capítulo 2 do Evangelho de Marcos. Vá lá no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 16, que você vai conferir exatamente o que eu estou lhe dizendo. A maioria dos escribas fazia parte da seita dos fariseus. O que ligava a eles era o chamado puritanismo legalista. Eles eram extremamente legalistas. Tudo para eles tinha como base a Torá. Mas sobre o versículo 20 que nós estamos conversando aí, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O nosso querido Emmanuel, lá no capítulo 112 da obra Caminho, Verdade e Vida, ele faz um comentário, faz uma análise interessante. Ele diz: escribas e fariseus assumiu atitudes na pauta da lei antiga, algo que eu falei anteriormente. Olho por olho, dente por dente, atacados, devolviam o insulto. Perseguidos, revidavam cruéis. Com Jesus, porém, a justiça fez-se a virtude de conferir a cada qual o que lhe compete, segundo a melhor consciência. Ele mesmo, Jesus, começou por aplicá-la a si próprio. Enredado nas trevas pela imprudência de Judas, não endossa condenação e desforço. Abençoa-o e segue adiante, na certeza de que o amigo inconstante já carregava consigo mesmo infortúnio suficiente para chorar. Olha que interessante. O ponto-chave dessa fala do Emmanuel é quando ele diz: a justiça fez-se a virtude de conferir a cada um o que lhe compete, segundo a melhor consciência. E aí a gente entende por que a lei de causa e efeito, para cada um de nós, é resultante do estágio de progresso espiritual que cada um de nós tenha alcançado. Nós receberemos, mediante a justiça divina, exatamente na justa medida do que fizermos. Tudo que ofertarmos receberemos de volta, de bom e de mal. Essa é a justiça. Não é a do olho por olho, dente por dente. É uma justiça que, inclusive, deriva do amor. E o terceiro elemento é a caridade. Nossa reflexão é sobre amor, justiça e caridade. O benfeitor Emmanuel, no capítulo 32 da obra Passos da Vida, afirma: pelas bênçãos mais nobres da terra, Deus, em sua infinita bondade, protege o homem, mas, pela caridade, que é bênção do divino amor, o homem eleva-se para Deus. Olha que interessante. Esse é o caminho. O caminho de elevar-se para Deus é através da prática da caridade.
Não é através dos recitatórios, dos petitórios, dos discursos religiosos, da fala, que nós vamos conseguir elevarmos-nos para Deus. Não. Será pela prática. Pela prática. Como Emmanuel diz que, pela bondade de Deus, Ele nos protege. Mas é pela caridade que nós chegamos até Ele. Está lembrado que Paulo apóstolo, no versículo 8 do capítulo 13 da sua primeira carta aos Coríntios, escreveu: a caridade nunca falha. Exatamente por isso, porque ela é o caminho para elevarmos-nos para Deus. Ela é bênção do divino amor. Deus nos atende com caridade, com amor, com benevolência. Mas se nós formos numa outra obra, intitulada Ideal Espírita, o benfeitor Emmanuel, comentando esse versículo, lista 7 circunstâncias desafiadoras, experimentadas pelo homem por cada um de nós, em nossa luta diária. Mas todas superadas pela força inequívoca da caridade. Caridade para conosco mesmo, caridade para com o próximo. Eu creio que é por isso que o Chico Xavier, o nosso querido e saudoso Chico, dizia: realmente a caridade expressa a perfeição dentre as manifestações da criatura e dimana em seus fundamentos do amor infinito de Deus. Algo que tem a ver com o que ele tinha dito no capítulo 32 dos Passos da Vida. Deus protege o homem com a sua infinita bondade, mas é pela caridade, que é bênção do divino amor, o homem eleva-se para Deus. O amor infinito de Deus. E aí o Emmanuel, nesse capítulo 70 da obra Ideal Espírita, ele aconselha dizendo: muitos aprendizes da verdade pesquisam sofregamente a fórmula ideal para a vitória na vida. No entanto, ela aí brilha à mão de qualquer um, estruturada na gradação infinita da caridade. Olha que interessante. Esse é o caminho, esse é o roteiro. Não tem outro diferente. Humberto de Campos, nosso irmão X, também traz uma contribuição para nós acerca desse tema amor, justiça e caridade, no capítulo 27 de sua obra Cartas e Crônicas. Ele vai contar uma história, ele vai narrar uma história de um homem que alcançara o céu pedindo orientações sobre as tarefas de benemerência social que pretendia estender na terra. E o anjo da caridade falou com esse homem de forma compassiva, dizendo: volta ao mundo e cumpre de boa vontade as obrigações que o destino te assinalou. Olha que interessante. Então tem lá uma criatura no estado espiritual, no estágio espiritual, chega lá no céu, quer saber o que ele precisa fazer para executar a chamada benemerência social, a caridade, na terra. E o anjo que o atende diz: olha, volta lá e cumpre de boa vontade. Então veja lá que existe uma qualificação desta caridade: boa vontade. Não é fazer por fazer, é fazer com boa vontade. As obrigações que o destino te assinalou. Quando a gente quiser entender quais são as nossas obrigações, a recomendação é ler
o item, o dever, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Segue o irmão X. Para que te sintas de pé cada dia, milhões de vidas microscópicas esforçam-se em tua carne, garantindo-te o bem-estar. A partir desse segundo parágrafo, Humberto de Campos, irmão X, vai dizer que o anjo resolveu exemplificar para a criatura que estava fazendo a solicitação para ele situações presentes na lida diária de cada um de nós. Então ele começa logo dizendo, olha, para que você sinta de pé, tem milhões de vidas microscópicas aí dentro de você mesmo que garantem o teu bem-estar. E disse mais, cada órgão e cada membro de teu corpo amparam-te abnegadamente, para que te faças abençoado discípulo da civilização. Cada órgão, cada membro, o coração, o fígado, o rim, o baço, o pulmão, os órgãos de locomoção, isso tudo estão nos amparando de forma abnegada. Eles não descansam. Você já parou para pensar se o coração, de repente, dissesse, vou dar uma paradinha. Já bati muito hoje, vou dar uma paradinha. Estou muito cansado. O que é que aconteceria? Desencarnaríamos. Então nós somos amparados pelo nosso próprio corpo. É um exemplo extraordinário que a entidade angelical está dando lá para o cidadão que chegou ao céu. Segue Humberto dizendo, os olhos identificam as imagens que já podes perceber, livrando-te da desordem interior. Tudo que nós vemos tem um significado, tem uma mensagem, tem uma proposta, quer dizer alguma coisa. Mas nós temos que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Porque em seguida ele vai dizer, os ouvidos selecionam sons e vozes para que não vivas desorientada. Então ele está dando a função, a fisiologia dos olhos, está dando a fisiologia dos ouvidos, mostrando o quanto que elas são importantes para o corpo físico e de resto para o próprio espírito. A língua, diz Humberto de Campos, auxilia-te a expressar os pensamentos, enriquecendo-te de sabedoria. Então veja o quão importante é o nosso falar. As nossas palavras, o que pensamos e principalmente o que dizemos, tem que ser muito bem medido, refletido, pensado. Uma palavra mal colocada pode ser uma grande agressão a uma criatura, pode ser um mal enorme que se faça a alguém. E, aliás, existem pessoas que são especialistas em usar as palavras com uma certa tirania que assusta. São ferinos. A língua auxilia a expressar os pensamentos. Nós falamos o que pensamos. Ninguém fala por acaso. Tudo que é falado foi pensado. Nem se preocupe. Lei da vida. Segue Humberto. As mãos realizam-te os sonhos, engrandecendo-te o caminho na ciência e na arte, no progresso e na indústria. Ora, se não fossem as nossas mãos, como fazer as coisas? Importantíssimos. Valorizamos. Agradecemos diariamente por essa fisiologia que nos mantém de pé na existência. Diz Humberto, os pés sustentam-te a máquina física para que não te arrojes à inércia. Não só nos mantém de pé o equilíbrio do corpo, como nos permite o deslocamento, a movimentação, nós andamos. A boca mastiga os alimentos para que não te condenes à inação. Você já imaginou ficar sem comer? Você imaginou não ter como mastigar e a comida ser uma comida sólida?
Ia ser complicado, não? Os pulmões asseguram-te o ar puro contra a asfixia. O estômago digere as peças com que nutrirás o próprio sangue. O fígado gera forças vitais que te entretêm a harmonia orgânica. O coração movimenta-se sem parar, escorando-te a existência. Eu achei fantástica esta explanação do Humberto de Campos, essa narrativa do Humberto de Campos, contando a história da conversa entre o anjo e o consulente que chegou lá no reino dos céus. Usando a fisiologia corporal, o anjo buscava convencer lá o consulente que está em cada um de nós a força da decisão de praticar o bem. E aí ele vai arrematar, com mais 3 parágrafos, esse texto, Humberto de Campos, dizendo: vives da caridade de inúmeras vidas inferiores, que te obedecem à mente. Olha que interessante. Torna, pois, ao lugar em que o Senhor te situou e satisfaze as tarefas imediatas que o mundo te reserva. Caridade é servir sem descanso. Forte, né? Caridade é servir sem descanso. Tudo no organismo trabalha ao nosso favor, tudo em nosso derredor trabalha ao nosso favor. Tudo. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, mais uma vez recorro ao benfeitor Emmanuel. Agora no capítulo 133 da obra O Evangelho por Emmanuel, que ele vai comentar sobre o Evangelho de João. Lá o Emmanuel nos orienta de forma segura e objetiva, dizendo: amemo-nos uns aos outros, e uma luz nova brotará no terreno vivo de nossa alma, constrangendo-nos a sentir que só o trabalho no serviço ao próximo é capaz de conduzir-nos à comunhão com a verdadeira felicidade, que decorre de nosso ajustamento às leis do Pai Celestial. Simples assim. O que fazer? Amarmos-nos uns aos outros. Esse amor brota da própria alma. Ele se manifesta na prática da caridade para com o nosso próximo. Ele é a causa e o efeito é da condução à comunhão com a verdadeira felicidade. E nós estamos felizes quando verdadeiramente estamos ajustados às leis divinas, às leis de Deus, às leis do Pai Celestial, como diz o Emmanuel. Esperando ter contribuído para o entendimento desse tema, amor, justiça e caridade, eu agradeço o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Forte abraço.